Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: o Deus que governa a história. Vamos pensar sobre isso? Vem comigo até o final aí. Só que antes, você já está inscrito? Se você não se inscreveu, inscreva-se logo, corre aí, aperta o botão, é bem rápido. Não vai tomar o seu tempo e aproveita e já clica no sininho, marca a opção todas. Cada vídeo novo você é notificado a respeito dele, você fica por dentro de tudo que acontece aqui. Curta, comente, compartilhe, eu conto contigo para enviar esse vídeo, para estar mandando a mensagem para outras pessoas e fazendo esse canal ter um alcance muito maior. Posso contar contigo nessa jornada aí? Então vamos juntos levar a palavra de Deus a toda criatura. Nunca foi tão fácil, né? Então vamos lá, texto desse vídeo, iniciando aí no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim, Apocalipse 1:1, então diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém? Então, quando alguém te perguntar de que trata o Apocalipse, embora a palavra Apocalipse ela venha do grego apocalipsis e signifique desvelamento, traduz essa expressão de revelação, de descortinar, né? Desvelamento é tirar o véu, é descortinar coisas para que a gente possa ter um entendimento do rumo das coisas. A ideia central do Apocalipse não é simplesmente fazer profecias quanto a futuro, nem dar base para pessoas ficarem fazendo cálculos malucos e escatológicos. A ideia do livro do Apocalipse, o objetivo dessa revelação que João está dizendo aqui, que foi a revelação de Jesus Cristo. Então João é o autor da escrita, mas ele descreve o que Jesus Cristo revelou para ele e através dos anjos e da visão que ele teve. Para quê? Para que houvesse o entendimento de que Deus governa a história. Esse é o objetivo de Apocalipse, mostrar que Deus governa a história. É essa apresentação da visão teocêntrica da história, de que Deus não perde o controle de nada. Muito a gente deve dessa preocupação de Jesus Cristo de deixar para nós algo escrito sobre o final dos tempos, é decorrência exatamente do que a gente vai ver ao longo do livro, das dificuldades, dos problemas, das lutas que os cristãos no tempo precedente, aquela época bem próxima da vinda de Jesus Cristo, iriam viver. Lembrando, se você já assistiu os vídeos referentes à carta de Paulo a Timóteo, a gente falou várias vezes que a Bíblia fala de últimos dias e os últimos dias começaram na ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo inaugura os últimos dias. Dali em diante são os últimos dias. Então últimos dias não são aqueles dias que próximos à vinda de Jesus Cristo. Os últimos dias começam na ressurreição. Agora, o livro do Apocalipse, essa revelação que Deus trouxe, é exatamente para trazer um sossego, uma paz no coração dos cristãos que estariam vivendo essa proximidade da vinda de Jesus Cristo. Através de ilustrações das próprias igrejas da Ásia, que é uma outra característica que faz a gente entender que esse João que escreve essas cartas, que escreve o livro do Apocalipse, é o mesmo João que escreve as 3 cartas que escreve o Evangelho, é porque, historicamente, é sabido que João esteve nessa região da Ásia Menor. Então essas 7 igrejas que recebem as cartas, elas estão dentro dessa região. Então tem algumas evidências que apontam muito para que esse João mencionado aqui seja o apóstolo João, seja o João preso. Por exemplo, o escritor se refere a si mesmo e aí aparece no capítulo 1 também, no versículo 4, no versículo 9 e Apocalipse 22, versículo 8,
essa expressão que ele usa aqui, testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então João viu, João teve essa visão, é algo que ele teve um testemunho pessoal, ele pode dar um testemunho de Jesus Cristo porque ele teve esse relacionamento. O relacionamento pessoal de João com as igrejas da Ásia Menor, a gente pode ver os capítulos 2 e 3, e o versículo 9 que vai dar essa prisão, dizendo que foi escrito na ilha de Patmos, e que historicamente sabido que João esteve preso na ilha de Patmos. Então, quanto ao autor, não há dúvida de que esse João, que escreveu esse livro da revelação, esse livro do governo histórico de Deus, do domínio de Deus sobre toda a história, é o mesmo João que foi apóstolo, é o mesmo João que foi irmão de Tiago, é o mesmo João que escreveu as 3 cartas e que escreveu o 4º evangelho. Então, quanto ao autor, não há dúvida. E as circunstâncias de ter escrito isso, exatamente o momento em que João esteve preso na ilha de Patmos, e ele mesmo vai falar isso aí no versículo 9. O contexto histórico, a época aqui em que João está escrevendo isso, é um contexto de muita perseguição, onde as igrejas, não só da Ásia Menor, a Ásia Menor foram os primeiros a receber essa carta, a receber esse escrito, mas não somente ali. As igrejas cristãs, volto a falar aqui o que a gente já falou nas cartas a Timóteo, quando a gente fala igreja, esquece todo o contexto de organização, de governo, de estrutura que a gente tem de igreja hoje. Igreja não é esse templo, não são denominações. Igreja aqui a gente está falando de grupos de pessoas que se reúnem em casa, levando a Jesus Cristo, evangelizando e anunciando Jesus Cristo. Mas não havia ainda uma organização, não havia ainda uma igreja, uma denominação, um nome. Em Antioquia, o livro de Atos vai dizer que eles foram chamados por cristãos, mas nem chamados de cristãos de uma maneira geral, eles eram chamados daqueles do caminho. Então, esquece todo o contexto. Do século III ao século XV, houve aquele contexto de surgimento da igreja conhecida como Igreja Católica, Apostólica Romana. A partir do século XV, começaram a surgir as igrejas protestantes, a partir da Reforma Protestante. Então, esses 2 períodos são posteriores à escrita aqui. Então, a gente precisa tirar isso de mente, o conceito de igrejas, da forma como a gente pensa hoje. Escreveu a igreja, escreveu o pastor da igreja que estava lá, da denominação, e ele leu de púlpito. Esquece isso, cara, nada disso. A gente precisa tirar essa ideia. Isso, na história, a gente chama isso de anacronismo. É você voltar no tempo uma coisa que aconteceu na história depois. Ou seja, naquela época, eles não tinham a menor ideia do que viria depois. Então, você pegar um fato que aconteceu depois e querer voltar isso no tempo, nem máquina do tempo dá para fazer isso. Então o nome disso é anacronismo, é você usar pensamentos, ideias, fatos que aconteceram depois em tempos anteriores. Então a gente não pode cometer esse erro. Então entenda a igreja dessa maneira diferente. E através do livro do Apocalipse a gente vai ver palavras de estímulo, palavras de fé, no sentido de que Deus tem o controle de tudo. Deus governa tudo. Nada escapa ao poder de Deus. Ainda que o mundo esteja sofrendo, a gente vai ver flagelos, a gente vai ver situações de morte, de 1/3 da humanidade morrendo por vítimas de doença, um monte de coisas ruins acontecendo. Nada escapa ao poder de Deus. Tudo está acontecendo conforme Deus avisou. E ele está dizendo, e aquilo não está acontecendo porque Deus queria que acontecesse daquela maneira. A gente vai perceber que o povo, a humanidade, ela vai caminhando para receber aquilo. Se você põe um ônibus em direção ao centro da cidade, você vai terminar indo para onde? Se o ponto final do ônibus é na rodoviária do centro da cidade, onde você vai chegar? Ao centro da cidade. Então, se você não quer ir para o centro da cidade, você precisa apanhar uma condução que não te leve ao centro da cidade. Se você não quer ir para o Nordeste, você precisa apanhar uma condução que não te leve para o Nordeste.
Então, o livro do Apocalipse, ele vai mostrando assim, olha, esse caminho, essa direção vai conduzir a esse lugar. Se você não quer ir para esse lugar, então você precisa começar a entender que você precisa tomar uma condução diferente. E a condução diferente é a graça, é o poder, é a palavra, é a instrução na palavra, ainda que o teu posicionamento na palavra gere dificuldades e gere problemas. Deus está no controle de tudo. A data em que essa carta foi escrita varia muito, mas provavelmente foi ali numa data, né? Eu acredito mais que tenha sido entre o ano ali 80 e 100 depois de Cristo. Eu acredito que seja muito mais provável isso, porque quando João vai falar aqui no capítulo 17 a respeito dos 7 reis, vai indicar que o 6º rei estava no poder, né, na ocasião dessa composição do livro de Apocalipse. E aí, se você datar o escrito de Apocalipse um pouco antes, vai gerar esse conflito de entendimento. Embora Deus pudesse revelar que haveria um 6º, um 7º, Deus pudesse mostrar. Mas, como toda alegoria do livro de Apocalipse, ela não é uma coisa que é simplesmente inventada, não é uma fábula, a gente não pode confundir as ilustrações e as comparações como fábulas. Era apenas a maneira que João tinha de expressar o que ele estava vendo. E ele dizia, semelhante a isso, parecido com aquilo. Você vai ver muito essa expressão. Não porque fosse uma fábula, mas é porque João estava vendo uma coisa que ele nunca tinha visto. Imagina que João, naquela época, estava vendo um avião. Como é que ele ia descrever um avião? Como que as pessoas da Ásia Menor, no primeiro século da era cristã, iriam entender um avião, iriam entender um drone, iriam entender um robô? Como que eles iam entender isso? Então João vai fazendo analogias para que o povo ali pudesse ter uma dimensão de como aquilo iria acontecer. Então é uma coisa importante que a gente precisa entender no livro de Apocalipse, porque não se trata de fábulas, não se trata de uma mitologia, mas apenas de uma maneira, uma expressão, uma linguagem que João utiliza de metáforas e de comparações para que o povo que estivesse recebendo a carta pudesse ter uma dimensão do poder, do perigo, do medo, daquilo que João estava vendo, porque João estava vendo e ele precisava descrever aquilo. Então a maneira dele descrever para gerar um entendimento no outro foi exatamente da comparação. Então Deus deu essa visão e ele fala as coisas que vão acontecer, que em breve deve acontecer. Esse em breve aqui de João já vai mostrar que ele já vivia uma situação ruim, mas que algo ainda viria a mais acontecer. Muita coisa, muita água ainda passaria debaixo dessa ponte. Então são questões importantes que a gente precisa entender. A estrutura do livro de Apocalipse vai trazer próprio capítulo 1 aqui, ele já vai dizer, no versículo 19, por exemplo, ele já vai dizer exatamente aquilo que o livro do Apocalipse se propõe. No versículo 19 ele vai dizer, escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Então esse é o rumo, essa é a direção que o livro do Apocalipse ele vai trabalhar. Repetindo o que a gente falou lá no início, não para que a gente faça cálculos, para que a gente faça previsões cabalísticas e destrutivas da história da humanidade, mas para a gente entender que aconteça o que acontecer, venha perseguições, venha os escândalos. Não se esqueça que a Bíblia alerta contra pessoas de dentro das igrejas, pessoas que vão estar infiltradas, pessoas que são proeminentes em igrejas que vão provocar escândalos. A Bíblia já prevê isso e a Bíblia alerta para o cristão: permaneça firme na fé, porque aconteça o que acontecer, eu governo todas as coisas, eu tenho o governo da história, Deus tem o governo de tudo. Aconteça o que acontecer, Deus não perde o controle, nada escapa ao seu domínio e às coisas que estão pré-determinadas para acontecer. E aí João vai terminar dizendo, o servo João. E é muito interessante ele se referir dessa maneira, o servo João. Ou seja, ele está escrevendo também para outros servos. Mas ele está dizendo, olha,
Deus está me mostrando essas coisas porque eu também sou servo. Então eu sou aquele que está a serviço. Eu entendo o poder de Deus e o poder de Jesus Cristo sobre a história da humanidade. Tá bom, gente boa? E Deus te abençoe. Até a próxima. Compartilha aí, avisa, porque o livro de Apocalipse está repleto aí de coisas fantásticas, sensacionais. Você não pode perder esse livro aí. Deus te abençoe rica e abundantemente.